volta, turma boa, aqui no Instituto Fastef, ao vivo com a turma do Rio de Janeiro, da INAP, Paulo Henrique, Vivi Gonçalves, Márcia Cristina. Hoje é nossa última aula de número 5 de Pentateuco. Lembrando que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, e o livro que a gente vai estudar hoje é o livro de Deuteronômio, o 5º livro que Moisés escreveu. Todos esses livros são os livros da lei, os livros que Moisés escreveu. E para o judeu, na sua Bíblia judaica, esses livros fazem parte da Torá. Então, quando falamos em Torá, estamos falando na Bíblia hebraica, não toda, né? Essa parte aqui do Pentateuco. Eu acredito que hoje a gente vai ter bastante conhecimento avançado. Começando pela abreviação DT. Deuteronômio, DT. Nós temos ali 40 capítulos para estudar. 40 capítulos para fazer uma boa leitura de Deuteronômio. Depois de 38 anos de peregrinação pelo deserto, a nova geração agora se encontra à fronteira de Canaã, terra prometida, terra que mana leite e mel. Durante esse período, os israelitas ficaram restritos ao deserto de Parã, em Cades Barneia. Somente quando o último da velha geração morreu, isto é, todo aquele povo que saiu do Egito, com idade acima de 20 anos, com exceção de Josué e Calebe, quando o último morre, então eles têm autorização para retornarem à jornada rumo à terra prometida. Parece até que Deus é mau, né? Porque Moisés e sua trupe, com exceção de Josué e Calebe, eles não acessaram a terra prometida. Ai, coitadinho deles. Gente, Deus, ele é amor. E mesmo Deus sendo amor, ele também é justiça. Eles pecaram, desagradaram a Deus, fizeram coisas que Deus não concorda, Deus não aceita. A maneira deles serem punidos não era a condenação, não era a perca da salvação, mas era não acessar a terra de Canaã, terra prometida, terra que mana leite e mel. Os únicos que confiaram na promessa de Deus foi Josué e Calebe. Por isso, dessa antiga geração, Josué e também Calebe conseguiram acessar a terra. Moisés, consciente de que estava impedido de entrar na terra, Deus já tinha tratado com Moisés, ele já sabia, aproveitou a ocasião no livro de Deuteronômio para pregar 3 discursos ao povo de Israel. E a essência desses discursos se encontra no livro que nós estudaremos nesta aula. Esses 3 discursos, esses 3 sermões que saíram da boca de Moisés para o povo, era na verdade uma repetição da lei, principalmente para a nova geração, que não viu as 10 pragas do Egito, que não viram o mar se abrir. Essa nova geração já nasceu no deserto, já nasceram
em terras rumo à terra prometida. Então, esses 3 discursos têm tudo a ver com aquilo que Moisés tratou com o povo desde o Êxodo. Israel estava prestes a cruzar o Rio Jordão, iniciar a sua conquista de Canaã, e Moisés estava por terminar a sua carreira, a sua jornada, a sua missão. Moisés então prepara o povo para a tomada da terra prometida, trazendo à memória todos os preceitos e as obras de Deus, sendo que essa nova geração não viram muito do que Deus falou e fez lá no Egito. Essa nova geração já eram filhos, já eram netos, já eram bisnetos. Essa nova geração agora precisava entender os preceitos de Deus, que na cultura judaica, além do decálogo, os 10 mandamentos, não roubarás, não tomarás o nome do teu Deus em vão, não farás outros deuses diante de mim, não cultuarás estátuas, guarda o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Além dos 10 mandamentos, essa nova geração precisava entender os 613 preceitos de Deus. Deus falou com eles no deserto 613 preceitos, 365 positivos, um para cada dia do ano, o que eles deveriam fazer. 244 negativos, o que eles não deveriam fazer. Deus deu a eles a lei e Moisés agora estava repetindo para eles essa lei no meio do deserto. Moisés lembra essa nova geração a importância da obediência, e se eles porventura estivessem dispostos a aprender pelo triste exemplo dos seus antepassados, movendo-se do passado, história de Israel, para o presente, santidade e prática de Israel. E para o futuro, um novo líder em Israel. Moisés realça a fidelidade do Deus de Israel, que nos tirou da terra da escravidão. Deuteronômio 6, verso 23. Interessante aqui é que Moisés, mesmo sabendo que veria a terra com seus próprios olhos, mas não poderia acessar, morreria no deserto como todos os outros, ele ainda deslumbra a história de Israel numa perspectiva do passado, ele ainda fala da santidade e prática para o povo de Deus numa perspectiva do presente, e ele também fala de um novo líder, preparando o povo para a sucessão. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Josué foi um aprendiz, Josué foi um discípulo, Josué acompanhou Moisés durante esses 40 anos de perto, e agora seria um período sucessório onde Josué e essa nova geração assumiriam, tomariam a terra da promessa. A data do livro de Deuteronômios também é entre 1446
a 1406. Portanto, 40 anos de história, 40 anos de propósito. O propósito desse livro, Deuteronômio, foi preparar o povo para a conquista de Canaã. Moisés repete a frase: entrai e possuí a terra. Ele repete: entrai e possuí a terra 34 vezes. Nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20. 34 vezes. Entrai e possuí a terra. E adicionaram a 35ª, quando o Senhor Deus deu a terra. Aí Moisés já não estava mais com eles, já era uma missão de Josué, o seu sucessor, mas eles estavam sempre dizendo: vamos possuir a terra. Deus nos deu por herança essa terra. É o nosso momento, é um momento de confiança. Porque tem muita gente, Vanessa chegou agora, Manuela chegou agora, tem muita gente que no meio da jornada desiste. Ai, tem gigantes. Ai, tem dificuldades. Ai, tem lutas. Aonde que está escrito que Deus vai dar algo de mão beijada para alguém? Nós não temos essa informação. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. É necessário uma conquista. É necessário entrarmos para essa guerra com propósitos. Letra B. Apresentar os preceitos da lei. Termos práticos, termos espirituais, para serem aplicados à nova vida em Canaã. Em Canaã, mesmo não sendo mais o deserto, eles precisavam viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Engana-se aquele que acha que vai viver uma vida fazendo tudo o que dá na sua telha, buscando seus próprios interesses, e um dia não prestará contas diante do tribunal de Deus. Letra C. Estimular a lealdade ao Senhor e à lei. Pode-se dizer que Deuteronômio, que o ensino deste livro é a exposição do grande mandamento. Deuteronômio 6,5. Amará, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Amar a Deus sobre tudo. Coração, forças, alma, entendimento. Amar a Deus mais do que ao dinheiro, às posses. Amar a Deus mais do que a fama. Amar a Deus mais do que a posição social, o status. Amar a Deus mais do que a obra de Deus. Tem muito obreiro, muito pastor, muito diácono, muito presbítero que ama mais o Deus da obra do que a obra de Deus. Ele ama muito mais o seu cargo, o seu crachá, as suas incumbências, do que o próprio Deus. E nada, absolutamente nada pode roubar o lugar do Senhor em nossas vidas. Primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês nesta aula de hoje é a eleição. Todas as vezes que nós falamos em eleição,
E agora acabou a Copa do Mundo, a Espanha foi campeã e teremos então agora as atenções voltadas aqui no Brasil para a eleição. Todas as vezes que falamos em eleição, nós estamos falando de uma escolha. Professor, na sua opinião, quem vai ganhar as eleições? Aquele que o povo escolher. Aquele que tiver mais votos. É uma escolha do povo. Aí, se a gente quiser entrar num debate aqui, se o povo sabe votar, se o povo não sabe votar, aí é outro departamento. Aí é outro debate. Se o povo sabe votar ou se o povo não sabe, é outra coisa. O que nós precisamos, de fato, entender que eleição é escolha. E Deus escolheu esse povo. O povo que peregrinou 40 anos no deserto. O povo que eram escravos durante 400 anos do Egito. Eles não foram esquecidos por Deus. Deus lembrou de cada um deles. A eleição de Israel é a eleição do conceito que Deus, dentre todas as nações, escolheu Israel para ser o seu povo. Esse ensino está baseado na chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 15. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa ideia é lançada na primeira linha do chamado de Moisés. Vocês são um povo escolhido. Êxodo 3, versículo 6. Encontra-se na revelação do Sinai. Êxodo 20. E no sistema sacrificial que nós aprendemos na aula 3 de Levítico 18, Levítico verso 1 ao 5, 24 ao 30. Quem não assistiu a aula número 3, depois pega lá no grupo de alunos e assiste a aula de número 3. Esse povo é um povo privilegiado, porque na época, dentre todas as nações, só eles podiam dizer: nós somos o povo da promessa. Só eles podiam dizer: nós somos o povo escolhido por Deus. A eleição divina não é um ato arbitrário, mas está relacionada com a obra redentiva. Deus chama Abraão e dele forma uma nação para esse propósito. Deus escolhe Israel não por causa de uma superioridade numérica, eram mais de 1 milhão de pessoas, mas porque o Senhor os amava. Deuteronômio 7, do verso 6 ao verso 8. E por causa desta eleição, dessa escolha, Israel devia destruir todas as nações da terra de Canaã. Eram nações inimigas. Israel não podia ter nenhum tipo de aliança, nem misericórdia para com essas nações. Capítulo 7, verso 3 de Deuteronômio. E, acima de tudo, deveriam destruir os símbolos religiosos dos cananeus.
Deus escolhe um povo exclusivo, um povo santo, puro, que não deveria imitar nações pagãs cananeias. E por que destruir totalmente os inimigos, até bebê de colo? Pensa comigo. Um bebê de colo, daqui 15 anos, daqui 20 anos, vai ficar sabendo da sua história. Ah, foi Josué que matou meu pai. Foi Josué que matou minha mãe. Foi esse povo aí que mataram meus irmãos. Então agora quem vai se levantar contra eles sou eu. Por isso que Deus mandou exterminar todos os povos. Porque este único povo era a nação escolhida por Jeová. Povo escolhido da promessa. Relacionado à eleição divina, estava também um propósito de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive a nossa. Os ciúmes de Deus, o zelo de Deus para com Israel não brota de uma indiferença para com os outros povos. Antes surge com uma preocupação legítima para com o povo de Israel, para que transmitissem a verdade divina aos outros povos. Se Israel não for cuidadoso para guardar a verdade que Javé revelou em palavras e atos, a verdade nunca chegará ao restante do mundo. Então não é que Deus seja um déspota, seja um tirano, a ponto de enviar pessoas para o inferno. Não é isso. A ponto de querer a destruição de alguém. Não é isso. Deus, ele não é um déspota. Deus, ele não é um tirano. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas a preocupação aqui é que esse povo se pervertesse, esse povo se desviasse, esse povo começasse a observar as práticas contaminadas. E a gente sabe, né, que as más conversações corrompem bons costumes. Por esse motivo, Israel deveria ser imparcial com as nações cananeias, todas elas, juntamente com a sua cultura, com a sua religião, deveriam ser exterminadas. Sabe quando a gente corta o mal pela raiz? Ai, não, professor, não tenho coragem, não. Eu agi com o coração. Só que o coração é enganoso, Paulo. Coração é enganoso, Vanessa. Coração é enganoso, Márcia. Ai, eu agi com sentimento. Há momentos que eu e você, nessa caminhada cristã, não podemos mais agir com sentimentos. A gente tem que agir na fé. A gente tem que agir na razão. Se eles não fossem exterminados, do contrário, Israel seria corrompido por essas nações pagãs e os propósitos de Deus não iriam se cumprir. Então, tudo que Deus faz é intencional. Deus não faz nada no improviso. Deus não faz nada na calada da noite, igual os deputados. Deus não faz nada tendo um plano B, um plano C, um plano E. Não. Tudo que Deus faz é dentro de uma relação
de aliança, tem um propósito de aliança. A aliança que Deus fez com Israel não foi um mero contrato, um acordo entre pessoas, acordo de cavalheiros. Essa aliança implica em reciprocidade. Ela começa no amor de Deus por Israel, Deuteronômio 7:8, e assim mesmo que o povo falhe, que o povo não cumpra, Deus ele continua fazendo a sua parte. Como certamente não fizeram no deserto a sua obrigação ao longo dos 40 anos de história, Deus não quebrará aliança. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que ele prometeu, ele cumpre, mesmo diante da ingratidão e da infidelidade do povo. O conceito de que Deus de fato atua na história é uma doutrina bíblica sem igual. No livro de Deuteronômio, esse tema bíblico é uma forma singular. Gente, o livro inteiro é uma exposição de atos divinos em favor do seu povo. Esse povo aqui não merecia, mas Deus é um Deus de graça. Esse povo aqui não era digno, mas Deus é longânimo. Esse povo aqui só vacilava, mas Deus é amor. Deus permanece fiel. Deus não se contradiz na sua palavra. Podem passar os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passaram. Deuteronômio enfatiza o agir de Deus ao longo da história do seu povo. A saída do Egito, Deuteronômio 7:19, repetindo a história, contando a história para a nova geração. A entrega da lei, Deuteronômio 5:5. A travessia do deserto e a entrada para uma longa vida de felicidade, Deuteronômio 4:40. A história humana não é algo que se desenvolve aleatoriamente. Tudo acontece dentro da vontade de Deus, dentro do script de Deus, dentro da história humana. Vocês acham mesmo que José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo lá para o Egito porque Deus cochilou, porque Deus dormiu? Claro que não. Já era um desenho de Deus. Já era um propósito de Deus que José fosse primeiro-ministro daquela terra. Tudo, mas tudo está no controle dele. O nosso segundo tema é a relação da aliança. Professor, o que é aliança? Aliança é pacto. Aliança é compromisso. Quando você se casa, você passa a usar uma aliança na mão esquerda. Isso representa que você tem um pacto. Você tem um compromisso com alguém. No dia 25 de novembro do ano 2000, eu fiz um pacto diante do altar com a minha esposa e várias testemunhas que eu seria fiel até a morte. Isso é uma aliança. E essa aliança é narrada entre Deus e o seu povo no livro de Deuteronômio. O nosso terceiro tema é um único Deus. Um Deus único.
Não existem outros deuses. Ah, mas e Maria? Maria não é Deus. Ah, mas e Aparecida? Aparecida não é Deus. Ah, mas e Fátima? Fátima não é Deus. Mas e Francisco? Francisco não é Deus. Mas e João Paulo II, terceiro, Bento XVI, Leão XIV? Não é Deus. Um Deus único. Um Deus que tem poder nos céus, na terra e até debaixo da terra. O nosso quarto tema está em Deuteronômio 4, do 35 ao 39. Esse Deus é um Deus amoroso. Como eu já disse, ele não é um déspota, ele não é um tirano, ele não está pronto em lançar a gente no inferno, ele não é vingativo, ele é amor. E se nós vivermos uma vida de amor e de justiça, nós vamos agradar esse Deus. Agrada-te no Senhor, e Ele realizará o que deseja o teu coração. O nosso quinto tema são as bênçãos escritas em Deuteronômio 28. Não falta bênção. Como também não falta maldição, tá? Deuteronômio 28 é um livro de bênçãos, mas também um livro de muita maldição. A primeira bênção, no capítulo 6, 4 e 5, é a bênção de servir a Deus. Todos os dias, não é só domingo na igreja. Domingo na igreja a gente serve a comunidade. Domingo na igreja a gente serve o povo de Deus. Mas a Deus a gente serve todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, próxima segunda, próxima terça. Servir a Deus é uma bênção. Porque a obediência traz a bênção. Se você quer ser abençoado, obedeça a Deus. Renuncie o que é preciso renunciar. A segunda bênção é a obediência. Uma coisa está ligada à outra, né? Quando servimos a Deus é porque obedecemos. E quando obedecemos, servimos. Deuteronômio 11, 27. Há uma bênção para aqueles que servem. Há uma bênção para aqueles que obedecem. Por que Adão perdeu a bênção lá no Éden? Tinha tudo para dar certo, hein? Paraíso perfeito. Não pagava um boleto. Nem água, nem luz, nem telefone, nem internet, nem supermercado, nem cartão de crédito. Ele perdeu o paraíso, ele perdeu o Éden por causa da sua desobediência. As pessoas perdem a bênção porque não são obedientes. A terceira bênção é a bênção de ser um sucessor. Deuteronômio 31, de 1 a 8, nós temos os últimos discursos de Moisés e o preparo para o grande Josué, a bênção de ser o sucessor do ungido, a bênção que estava sobre a vida de Moisés, agora recaía sobre Josué. Seria fácil? Claro que não. Suceder o homem que abriu o Mar Vermelho, suceder o homem que desafiou Faraó com 10 pragas, suceder o homem que tocou na rocha e saiu água. Mas Josué estava preparado.
Havia uma bênção na vida de Josué. Ele era o sucessor. A quarta bênção está em Deuteronômio 22, de 13 a 30. A bênção da pureza. Sede santos, porque eu sou santo. Nação pura, sacerdócio real, povo adquirido. Não confunda santidade com ingenuidade. Mas também nós não temos que ser gente maliciosa, gente que está sempre arquitetando algo contra alguém, gente que está sempre querendo prejudicar alguém. Não. Há uma bênção quando nós somos puros, limpos de coração. A quinta bênção é a bênção da compaixão. Deuteronômio do capítulo 17 até o capítulo 25. Compaixão, sentir a dor do outro, chorar com aqueles que choram. Não tem como se manter insensível, sabendo que ontem mais de 200 cristãos foram mortos na Nigéria, queimados. Não tem como se sentir insensível com o terremoto que houve há menos de um mês na Venezuela e que milhares de pessoas morreram. Nós temos essa compaixão. Terminando o nosso estudo de Deuteronômio, a nossa aula de Pentateuco, Deuteronômio, antes de tudo, é uma coletânea de preceitos, é uma revelação sobre os fundamentos de toda a nossa obediência a Deus. A saber, sua ação na vida e na história do seu povo. Esse livro ensina também a moral do amor em atos. Porque o amor não é eu dizer, eu te amo, I love you. Não. O amor são atitudes. O amor são ações. O amor do Senhor, o amor de Deus, compromete todos os âmbitos da existência humana, da política à higiene, da vida social ou familiar ao reencontro com os nossos irmãos, e até mesmo o respeito pelos animais. Você que tem um gatinho, você que tem um cachorrinho, cuide bem dos pets. Deuteronômio 22, 7. A Bíblia manda cuidar dos animais. E até as árvores. Estão acabando com as árvores. Estão acabando com a Amazônia. Desmatamentos. Aí vem aí um El Ninho da vida, um desequilíbrio no sistema climático. A gente já não sabe mais se é verão, se é inverno, se é primavera. Mas porque o homem acaba destruindo aquilo que Deus deu. O livro de Deuteronômio desempenhou um papel importante na história humana, na história da religião de Israel. O Código de Deuteronômio foi a norma para julgar as ações a posteriori lá de todos os reis de Israel, do Reino Unido, do Reino Dividido. Ao descobri-lo no templo, sua leitura despertou um grande avivamento já no ano de 621 a.C.,
Segundo Reis, capítulo 22. Você vê como a mensagem ela é atemporal? Passaram-se séculos, de 1446 a 621. Passaram-se quase 10 séculos. E quando eles pegaram lá o rolo de Deuteronômio, Deus ainda continuava falando. O livro de Deuteronômio foi a base da exortação do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel. Os judeus escolheram a passagem de Deuteronômio 6, 4 e 5 como credo, como declaração de fé. E lá no Novo Testamento, Deuteronômio também é citado por mais de 80 vezes. Como, por exemplo, lá na tentação do deserto, Jesus citou Deuteronômio para refutar Satanás em Mateus 4, do 1 ao 11. No Novo Testamento, nós temos 80 passagens que fazem referência aos escritos de Deuteronômio. Jesus venceu o diabo com a palavra que estava em Deuteronômio, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Não importa se é Antigo Testamento ou Novo Testamento, nós cumprimos o que está na Bíblia Sagrada. Nós vivemos em obediência, nós vivemos em amor. E assim teremos uma vida muito mais abençoada. Chegamos ao final. Aqui estão as minhas redes sociais para você interagir comigo. E se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só você me contactar no e-mail, no grupo de alunos, no Zap, e você será muito abençoado com as dúvidas que você possa tirar, ou até mesmo sugestões, né? A gente não só tira dúvida, mas também a gente acata, a gente recebe muitas sugestões de vocês. Dá uma boa lida no material didático, na apostila, e só depois que você der essa lida, aí sim você faz o teste, faz a prova. Eu tenho certeza que mais essa matéria aí você vai tirar uma nota de êxito, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima matéria.